Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem. Quanto ao coronavírus, quando nós terminamos a elaboração dessa videoaula, os casos de coronavírus aqui no Brasil já passavam de 15 mil. A previsão é que essa videoaula seja publicada na sexta-feira, dia 24 de abril. E nós esperamos que os casos de coronavírus nesse dia já tenham pelo menos entrado em curva descendente. E a questão que nós vamos comentar nessa videoaula deve ser avaliada com um grau de dificuldade de médio a difícil. Afinal de contas, na fase de pré-leitura, que é quando o candidato faz uma leitura da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão, essa não é uma questão em que nós já consigamos sacar o gabarito de primeira. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2019. Mídias, aliadas ou inimigas da educação física escolar. No caso do esporte, a mediação efetuada pela câmera de TV construiu uma nova modalidade de consumo. O esporte telespetáculo, realidade textual relativamente autônoma face à prática real do esporte, construída pela codificação e mediação dos eventos esportivos efetuados pelo enquadramento, edição de imagens e comentários, interpretando para o espectador o que ele está vendo. Esse fenômeno tende a valorizar a forma em relação ao conteúdo, e para tal faz uso privilegiado da linguagem audiovisual com ênfase na imagem, cujas possibilidades são elevadas cada vez mais adiante em decorrência dos avanços tecnológicos. Por outro lado, a narração esportiva propõe uma concepção hegemônica do esporte. Esporte é esforço máximo, busca da vitória, dinheiro. O preço que se paga por sua espetacularização é a fragmentação do fenômeno esportivo. A experiência global de ser atleta é modificada. A sociabilização no confronto e a ludicidade não são vivências privilegiadas no enfoque das mídias, mas as eventuais manifestações de violência em partida de futebol, por exemplo, são exibidas e reexibidas em todo o mundo. A reflexão trazida no texto, que aborda o esporte telespetáculo, está fundamentada na A. Distorção da experiência do ser atleta para os espectadores. B. Interpretação dos espectadores sobre o conteúdo transmitido. C. Utilização de equipamentos audiovisuais de última geração. D. Valorização de uma visão ampliada do esporte. E. Equiparação entre forma e conteúdo. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra A. Agora nós vamos entender o porquê do gabarito, bem como qual deve ser o teu procedimento perante uma questão como essa. Como nós já dissemos, o nível de dificuldade dessa questão é de médio a difícil. Nós não sacamos o gabarito dessa questão na fase da pré-leitura da prova. Embora também já seja possível nessa fase nós eliminarmos algumas alternativas que são absurdas no sentido de cometerem o erro da contradição. Ou seja, o que o texto diz é uma coisa, mas o que a alternativa fala é exatamente o contrário. Aí, depois de uma leitura mais cuidadosa do texto, fica possível a gente perceber o erro em outras alternativas. O candidato é pouco a pouco convidado a pensar até chegar ao gabarito. Vamos entender. Por que o gabarito é letra A? Vamos prestar atenção na pergunta do enunciado. Em que se fundamenta a reflexão apresentada no texto? Uma reflexão que é sobre a espetacularização do esporte oferecida pela TV através de fatores como enquadramento, edição de imagens, comentários, ou seja, fatores que valorizam a forma em relação ao conteúdo, como o próprio texto reconhece. A isso se acrescenta uma narração que se refere ao esforço máximo no esporte. A busca pela vitória, inclusive a vitória monetária. E o principal enfoque das mídias vai ficando visível até o final do texto. As manifestações de violência, que cada vez mais são exibidas e reexibidas em todo o mundo. Ou seja, uma distorção da experiência do ser atleta, como diz essa alternativa A. Bem, das alternativas incorretas, a alternativa C comete o erro da extrapolação,
que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. No caso, é uma alternativa que pode levar o candidato a ficar na dúvida se ele marca ou não essa alternativa. Nós vamos comentar isso. Já as outras alternativas incorretas cometem o erro da contradição, que é a geração de ideias que são absurdas no sentido de a alternativa falar uma coisa e o que o texto fala é exatamente o contrário. Por que a alternativa B comete o erro da contradição? Porque o que o texto fala é exatamente que o esporte telespetáculo, que é abordado no texto, interpreta para o espectador aquilo que ele vê. Ou seja, é um absurdo se dizer que há fundamento numa interpretação dos espectadores, como diz essa alternativa. Também o que está na alternativa E é absurdo. Equiparação entre forma e conteúdo. O que o texto fala é exatamente que o fenômeno em questão tende a valorizar a forma em relação ao conteúdo. Já a alternativa D é aquela cuja contradição só fica clara depois de uma leitura cuidadosa do texto. Como eu acabei de dizer, o fenômeno em questão tende a valorizar a forma em relação ao conteúdo. Então essa alternativa também é absurda no sentido de que não se pode dizer que a visão do esporte seja ampliada. Pelo contrário, é centrada na forma, que, entre outras coisas, valoriza o aspecto de violência, com foco nos detalhes, ou seja, exatamente o contrário do que essa alternativa D diz. A alternativa C comete o erro da extrapolação, ou seja, a geração de ideias que estão ausentes no texto. Uma alternativa que eu diria não chega a ser uma armadilha, mas que torna necessária uma leitura cuidadosa do texto. Depois de uma leitura cuidadosa do texto, aí sim nós percebemos o quê? Que essa ideia de que os equipamentos usados são de última geração não aparecem em momento nenhum no texto. Onde está isso no texto? Simplesmente não está. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, nós desejamos boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marca um gostei. Se não está gostando, marca um não gostei em ambos os casos. Façam os devidos comentários para que nós possamos saber onde nós estamos errando. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha pode nos escrever, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do nosso e-mail. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque a missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque você está ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.